Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus seja presente na vida e no coração de todos nós, nos dando paz, esperança e saúde. Hoje, dia 27 de julho de 2023, nessa quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres batizados, e como homens e mulheres que trazem essa identidade do batismo, essa marca dentro de nós somos alimentados pela Palavra de Deus e pela Eucaristia. São os dois referenciais que nós temos em toda a celebração eucarística. A Eucaristia, que nos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, nossa inteligência, nosso espírito, e a Palavra de Deus, que vai nos ensinando a viver e construir a nossa vida, inspirados no modo de viver de Jesus. Mas é preciso essa busca, e essa busca ela é constante. Rezar deve ser um algo constante. Estabelecer um diálogo com Deus deve ser algo que devemos buscar constantemente para que a gente possa refletir sobre a vida, pensar sobre o que estamos fazendo com o tempo que nós temos e, ao mesmo tempo, o que Deus espera de cada um de nós, como viver, como construir, como estabelecer laços de convivência fraterna entre nós e amorosas com Deus. Quando a gente olha para o Evangelho de hoje, é um desafio isso. Jesus é questionado sobre por que você fala em parábolas. E Jesus responde: olha, vocês foram dados a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. O que é uma parábola? Parábola é você dizer uma realidade que você não conhece, usando um paralelo de algo que você conhece. Então você sabe de uma semente que ela cai na terra e essa semente, que a princípio não é nada, ela se transforma numa árvore e essa árvore produz frutos, essa árvore é complexa, essa árvore acolhe passarinhos. Você sabe que jogando um fermento numa massa, o fermento desaparece, mas a massa cresce. A gente sabe que parábola é isso, parábola é nos dar um conhecimento de uma realidade que nós não conhecemos, usando o paralelismo de uma realidade que nós conhecemos. Jesus fala muito em parábolas para as multidões a respeito principalmente do reino de Deus. Olha, o mundo de Deus é assim, o mundo de Deus é um fermento que joga na sua vida e você vai crescendo. O mundo de Deus é uma semente que a princípio não é nada e passa um pouco e se torna algo grande. O mundo de Deus é essa realidade do cuidado, do zelo, da transformação, da mudança de realidade, da mudança de comportamento, da mudança de alma, da mudança de consciência. Então o ser humano ele é convidado a mudar a sua consciência, mudar a sua alma, para que nós, orientados pela Palavra de Deus, a gente possa se aproximar um pouco mais daquilo que é o coração de Deus.
Por isso Jesus vai dizendo, Jesus faz uma dura crítica às pessoas que elas têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. É a cegueira da alma, né? É o ser humano que não enxerga. É a mãe que está vendo que o filho está com um comportamento estranho, ele não trabalha, ele não tem pensão e ele tem telefone de R$ 9.000 e ela não desconfia, está comprando roupa cara e de onde está vindo esse dinheiro, e a mãe que não quer perceber que o filho está envolvido em situações ilícitas, está mexendo com coisas criminosas. Então é a ignorância humana, a nossa incapacidade. Ou é o ser humano que tem uma conduta, um modo de comportar, que ele não é capaz de enxergar, que ele é inconveniente, que o modo de agir dele está errado, que o modo de se comportar que está errado, que fala muito, difama muito, fofoca muito, cria situações desagradáveis, e a pessoa ela é incapaz de se perceber, né, no ridículo que ela é, né? Viu? Na incapacidade dela de fazer uma autocrítica de si mesmo. Por isso Jesus no Evangelho de hoje vai fazendo, olha, vocês podem conhecer os mistérios do reino de Deus, mas esse pessoal não. E por que não? Porque é um povo de coração insensível. A insensibilidade do coração faz com que a gente não consiga perceber a presença de Deus no nosso meio. A nossa insensibilidade do coração não nos deixa perceber o que Deus tem para me dizer. E por isso a gente não se converte. E é o que Jesus faz. Essa insensibilidade do coração deles faz com que eles não vejam e não ouçam. E é assim mesmo, né? Tem gente que não adianta você falar, né? Você fala, ensina, explica, você faz reunião, fala assim, olha, vamos agir diferente, vamos funcionar diferente. Não adianta. Aí você tem que trocar, né? Você tem que convidar a pessoa, fique no banco até você se converter, porque você não é capaz ainda de assumir nenhuma responsabilidade. Ou você aposta no ser humano e o ser humano orienta e diz, e cobra, ensina, e a pessoa não quer. Por isso é um grande desafio para cada um de nós, é uma grande busca a gente aprender a ver e ouvir. É o que o Rubem Alves dizia, olha, a gente já fez curso de oratória demais, agora a gente tem que fazer esse curso de escutatória, que a gente não sabe ouvir, a gente não dá conta de escutar, a gente não percebe. A gente vai para a missa e fica um pouquinho, a gente não consegue. Então, esse questionamento, esse desejo, essa vontade enorme da gente poder mergulhar a nossa vida naquilo que é o coração de Deus, né? E a gente aprender a ouvir, a gente aprender a dar atenção. A gente vai para uma missa, um sermão, uma homilia de 10 minutos. É claro que tem homilia que parece que é uma sessão de terror, né? Ou o padre que fala demais e não diz nada, né? Mas se você não tem um padre que faz uma homilia que te ajude, leia ou escute o Evangelho, né? Escute a palavra de Deus, o que Paulo está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer, o que eu vou aprender no dia de hoje. Por isso hoje há esse paralelismo, essa contradição entre os discípulos de Jesus que estão ouvindo mais perto de Jesus e uma multidão que é insensível, que não quer saber, que não se converte, que não quer compreender. E isso vai nos mostrando essa dificuldade humana da gente se converter. Essa incapacidade nossa da gente escutar a palavra de Deus. A gente não consegue ter uma crítica. A gente não consegue sair de um esquema fechado de funcionamento em que a gente cria uma estrutura e essa estrutura é fechada, essa estrutura não se movimenta, essa estrutura ela é incapaz de sair de um eixo vicioso, em que a gente é igual a universidade, né? A universidade é um esquema fechado, né? Eles produzem conteúdo e consomem para eles mesmos, né? É igual a universidade também, de igreja também, eles constroem as coisas para eles mesmos, né? Então eles se autoalimentam, né? Eles produzem coisa para se autoalimentar, produz reflexão para si mesmo. Muitos teólogos é isso também, né? No mundo da igreja, os intelectuais produzem conteúdo para eles mesmos, né? O povo mesmo tem muito pouco acesso aos conteúdos da igreja. Por isso peçamos a Deus que ilumine, abençoe o nosso coração, nos fortaleça na fé e abra os nossos olhos e os nossos ouvidos
para ouvir aquilo que Jesus quer nos ensinar, que é o quê? O reino de Deus, nada mais além disso. Um abraço, até mais.